Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um mega aporte que eu realizei na carteira de ações do canal para o Banco do Brasil. Eu cheguei a aportar mais de 80 mil reais nas ações do Banco do Brasil e hoje ele representa aí a maior posição da carteira de ações do canal, representando 36,42% da carteira de ações. Claro que essa posição foi montada ao longo do prazo, não peguei aí, né, tudo de uma vez e fui colocando, fui devagarinho e acumulei aí uma posição bem expressiva. E eu vou explicar aqui um segredo sobre o Banco do Brasil que poderia fazer com que o banco pudesse subir mais de 300% na cotação e ainda pagar um dividendo superior a mais de 15% ao ano. Nossa, Pablo, é verdade? Exatamente. Para você que ficar comigo até o final, eu vou revelar um segredo aqui do Banco do Brasil que o mercado está escondendo de vocês. Então, prestem atenção aí nesse vídeo. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, fazendo aqui um checklist da carteira do canal. Hoje, o Banco do Brasil, sim, é a maior posição da carteira de ações, né? Representando 36% da carteira total. Claro que no curto prazo, se você olhar aqui para o banco, ele está sofrendo, né? Porque você pega as ações aqui do Banco do Brasil numa lupa de um ano, pegando a cotação padrão, o banco, desde o último topo ali de fevereiro de 2026, acabou caindo mais de 29% na cotação. Há muitos fatores para que isso acontecesse no curto prazo. O primeiro fator, mais óbvio, é a crise. O Banco do Brasil está em crise neste momento por conta da alta da inadimplência no agronegócio, tá? O agro, pessoal, que acaba sendo a principal receita do Banco do Brasil e que no passado, né, servia como principal propulsor de resultados, agora o agro está enfrentando um cenário difícil, com desvalorização nos preços das commodities agrícolas, a soja e o milho, e, consequentemente, a alta da inadimplência do produtor rural não está conseguindo pagar o Banco do Brasil em dia. E aí, por consequência, o que acontece com isso? O produtor não paga, o banco toma calote e tem que provisionar uma parte das suas receitas para cobrir essas provisões no curto prazo. É isso que derrubou o resultado do Banco do Brasil. Você pega aqui no último trimestre de 2026, o Banco do Brasil lucrou apenas 3,4 bilhões. Isso aqui é um lucro de Santander, tá? Então perceba que o lucro do banco está baixo. Para um banco que lucrava há mais ou menos 2 anos atrás, 9,5 bi por trimestre. Mas essa volatilidade no lucro do Banco do Brasil já não é de hoje. Você pega aqui no longuíssimo prazo, o banco já teve quedas severas de resultados. Lá em 2015 o banco desabou o lucro em mais de 50%, depois se recuperou. Lá em 2020 também desabou mais ali de 30%, depois se recuperou. Lá em 2003, 2001, você vê que o Banco do Brasil também teve quedas severas de lucratividade e tudo por conta de crise de inadimplência. Então assim, é aquilo, né? Acaba caindo de elevador e subindo de escada. Mas isso não é só com o Banco do Brasil. Todo bancão, né? O Bradesco também já enfrentou algo muito parecido. O lucro caiu rapidamente e se recuperou depois de um período. O trabalho do investidor é saber se está barato. E olha, pessoal, na minha opinião, o Banco do Brasil está bem barato, porque diferentemente, para quem acompanhou meu vídeo de Itaú, tá, que eu acabei postando já aí para vocês no canal, o Banco do Brasil tá chegando depois desse vídeo aqui. Para quem acompanhou o de Itaú, sabe que para empresas mais cíclicas, a análise acaba sendo totalmente diferente do que você analisar uma ação previsível. Porque assim, pessoal, vejo umas análises no mercado financeiro falando assim, o Banco do Brasil tá caro, né? Cotado por 8 vezes de PL, está sofrendo com o agro, não vou comprar agora, o provento tá baixo. De fato, se você tiver uma lupa de curto prazo, o banco pode não fazer sentido. Mas eu vou passar uma visão diferente aqui para vocês. Primeiro que ações mais cíclicas, a gente sabe que o Banco do Brasil é uma empresa de commodity, porque depende do agro, né? Depende aí, consequentemente, da taxa Selic. E aí, pessoal, nos leva a crer de que um PL mais esticado nesses momentos de dificuldade pode representar uma oportunidade. Porque assim, pessoal, em ações cíclicas, quando o PL se estica, denota que
o denominador do lucro, né, que acaba sendo aqui o L, está em baixa. E por consequência, você sabendo de que essa queda de lucros é temporária no curto prazo, supondo uma recuperação, você pode estar comprando um PL baixo. Porque veja bem, hoje o Banco do Brasil está lucrando seus 14 a 15 bilhões por ano. Vou ser realista com vocês, tá? O lucro não está de 20 bilhões. Então o lucro deve estar em 13, 14. Porque se o banco simplesmente replicar esses 3,4 bi para os próximos trimestres, eu não estou acreditando nessa perspectiva da gestão, tá? Eu acho que pode ter mais um reajuste de guidance, o mercado já está colocando isso no preço, porque, pessoal, fica inviável nessa crise do agro o banco voltar a lucrar 5 a 6 bi por trimestre. Mas assim, se acontecer, bem. Se não acontecer, as minhas projeções já estão bem conservadoras. 111 bi no curto prazo, você vai falar, nossa, que PL alto, pelo amor de Deus, tô comprando um PL de 8 vezes. Mas calma, porque ó, nesses momentos de dificuldade é assim que funciona. Se o banco daqui a 2, 3 anos recuperar essa rentabilidade, na verdade, né, você tá comprando aí um PL projetivo, eu nem vou colocar aqui um lucro expressivo, vou colocar um lucro de 30 bilhões, tá? 28 bilhões. Vamos colocar que basta o Banco do Brasil dobrar o seu resultado atual. Basta uma leve queda na inadimplência, esse estado já poderia ser dobrado com muita tranquilidade. 26 bi, você estaria comprando o banco com um PL de apenas 4 vezes. E aí ficou barato, porque se você usar o inverso do preço-lucro aqui, colocando um payout de 40%, o banco pode retornar ao acionista em dividendos mais de 10% ao ano na sua média, mostrando que hoje, né, o Banco do Brasil, já olhando para a lupa de dividendos, ele está barato, porque você já poderia gerar pelo menos 10% ao ano de yield colocando a recuperação. Mas algo que todo mundo se esquece é que o Banco do Brasil, quando está passando por essas crises severas, ele chega a ficar muito descontado. O mercado paga um preço sobre valor patrimonial muito baixo. Em ações mais cíclicas, quanto menor o PVP, melhor. Percebas que em momentos mais eufóricos, né? Aqui, quando em uma vez valor patrimonial, 1,5 vezes valor patrimonial, o Banco do Brasil, só para voltar para este múltiplo médio, nem estou colocando aqui um múltiplo tão esticado, vamos colocar um múltiplo mais baixo. As ações do banco simplesmente teriam que se valorizar 72% na cotação. Isso só para ele voltar para o valor patrimonial. A gente sabe que na prática o Banco do Brasil fica cotado por múltiplos maiores quando está no mercado mais eufórico. Pablo, mas como assim mercado eufórico? Pessoal, o Ibovespa, se a bolsa engatar um ciclo de alta, o Banco do Brasil pode subir bem porque ele é mais descontado em relação aos seus pares privados, Bradesco, Itaú e Santander. E aí o que acontece, né? Uma Selic reduzida, uma Selic mais baixa, pelo Banco do Brasil ter uma carteira de crédito voltada ao agro e pessoa física para média, baixa renda, ele não ganha por spread, o Itaú ganha por spread. Basicamente o Itaú ganha pela qualidade da carteira, o Banco do Brasil não, ele ganha por volume. Então nos momentos que a inadimplência fica baixa, de que a queda na Selic acontece, o banco vai crescendo a sua carteira a uma velocidade elevada. E isso pode fazer com que o resultado volte, pelo menos a 26 a 30 bilhões por ano. E o mercado, verificando de que o ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, voltou a ficar mais elevado, com a recuperação de lucros, o Banco do Brasil, hoje com valor, um patrimônio líquido de 200 bi a 205 bi, supondo a recuperação do resultado, você poderia supor o banco aí voltando para um ROI de 15% ao ano na sua média. Aí o mercado vai pagar mais caro. E aí se o banco ficar cotado acima do valor patrimonial, como já aconteceu no passado, você tem aí um potencial de valorização de 158% no preço da ação. Só que aí algo que ninguém conta é quando a gente engata um ciclo de alta, o Banco do Brasil sobe até mais, 200, 300%. Fora que daqui a 4 anos, o valor patrimonial do Banco do Brasil vai ser muito maior. Então veja lá, hoje o VPA do Banco do Brasil cresce a uma taxa média de 9% ao ano. Se você jogar de que o VPA da ação está em 33,45 e daqui a 5 anos, 4 anos, tá? O banco vale o seu VPA R$ 47,22, só para ele ser cotado por uma vez, o banco já teria que subir na cotação pelo menos uns 135%. Se ele for cotado por 2 vezes o seu valor patrimonial, como acontece em mercados mais explosivos, o Banco do Brasil teria que valer de 94 a R$ 100 na cotação. R$ 100 dividido por este preço atual de 20, você tem um potencial de alta de 400% na cotação. Será que isso já não aconteceu no passado ou eu tô viajando na maionese? Bom, vamos colocar aqui em máximo. Olha só, o Banco do Brasil, quando passou por essas crises, olha só, em 2003, o banco subiu 1000% na cotação. Passou aqui em 2008, pela crise do subprime, recuperou mais do que subiu
200% na cotação. Teve a crise aqui, ó, do governo Dilma, desvalorizou, depois subiu mais de 200% na cotação. Então perceba que esses ciclos acontecem. Quem se aproveita pode ganhar bastante dinheiro. Claro que a perspectiva de curto prazo não é boa. Ó, você só vê notícia ruim. Banco do Brasil fecha contrato de 2 bilhões com os Correios. Então assim, pessoal, em gestões mais de esquerda, o banco, ele acaba ficando aí mais voltado para o populismo mesmo, né? Porém, você tem que ter a coragem, porque assim, é um banco que nunca vai quebrar. O máximo dos piores dos cenários é ele ficar com lucro líquido de lado por muito tempo. E a depender do seu custo de compra, pode ser um bom negócio se você paga abaixo do valor patrimonial. E o Itaú, a gente viu que tem uma perspectiva de gerar uns 38%, 40% ao ano no mercado de alta. Quanto será que o Banco do Brasil poderia gerar? Bom, partindo do pressuposto de que o banco suba 400% na cotação, ficando cotado por 2 vezes o valor patrimonial, como já aconteceu no passado, em momentos mais eufóricos para a Bolsa de Valores brasileira, em 400% aqui, ó, vamos colocar 400% numa lupa de 4 anos. A gente sempre faz esses cálculos de 4 a 5 anos que ficam médio prazo. A gente tem 51% ao ano na média, só em valorização. Aí você coloca dividendos, porque com a recuperação do lucro o banco pode voltar a pagar 10 a 12% ao ano de yield, e mais a taxa de crescimento. O Banco do Brasil cresce a uma taxa de 10% ao ano na média. Isso que eu nem estou colocando com ciclo de recuperação, mas tudo bem, vamos ser conservador. O retorno embutido na ação do Banco do Brasil poderia ser de 71% ao ano na sua média. Isso colocando a recuperação e colocando de que a bolsa vai subir. Agora, sendo conservador, supondo que a recuperação do Banco do Brasil não vai acontecer no curto prazo, se você colocar em 4 a 3 anos, o banco simplesmente poderia subir uns 72% na cotação para bater, né, o seu valor patrimonial médio e pagar um dividendo de 7%. Porque para uma mínima recuperação de lucro, o banco pelo menos vai voltar a pagar uns 7 a 6% ao ano de yield e crescer a uma taxa de 9% ao ano na sua mente. Então, na verdade, o retorno embutido na ação do Banco do Brasil nos piores dos cenários, supondo um lucro líquido mais módico, supondo um repasse de proventos mais reduzido e com uma leve estabilização da inadimplência, ele poderia dar uns 30% ao ano na sua média. Então perceba que tá tão barato que até no pior dos cenários você tem um bom retorno, né? A não ser que de fato você pague caro. Aí para quem paga caro em Banco do Brasil já era, né, pessoal? Já era. Que você pega aqui, ó, cotação ajustada nos últimos 10 anos, ó, quem pagou ali na pandemia perto do valor patrimonial, hoje está com retorno negativo, perdendo para a inflação. Só que se você esperou uma queda e o banco ficar barato, hoje você está com uma boa rentabilidade. Então percebe que o Banco do Brasil, por ter essa ciclicidade, a depender do preço que você paga, ele vai ser determinante para o seu retorno total. E hoje acho que está barato, porque o múltiplo atual está muito parecido com 2016, 2020, quando o banco está em crise. O erro nessas ações mais comoditizadas é você comprar quando tudo vai bem, quando o lucro está lá em cima, o repasse de proventos está alto, porque aí se você fizer grandes aportes nesse momento, quando o ciclo virar, o agro voltar a piorar de novo, o banco voltar a piorar a inadimplência, ele vai te dar prejuízo. Prejuízo no sentido não de quebrar, mas prejuízo no sentido do seu dinheiro ficar perdendo para a inflação no longo prazo. Então assim, o preço é extremamente importante, principalmente, tá, para esses bancos mais cíclicos como o Banco do Brasil. E é por isso que na carteira do canal eu tenho o Banco do Brasil há bastante tempo. Aqui no Investidor 10 pode não aparecer, mas para quem já viu em vídeos anteriores, quando eu mostrava lá o Trading View, sabe que, né, o Banco do Brasil, no caso ali o Gorilla View, acabei errando, né? Super recomendo pra vocês. Sabe que eu já tenho ações do Banco do Brasil há bastante tempo. Eu tô com uma rentabilidade muito boa. Meu preço médio ajustado por dividendos fica de mais ou menos 11 a 10 reais. Então, na verdade, pra eu ter prejuízo com o Banco do Brasil, tecnicamente seria impossível, né? O banco teria que ficar cotado por 0,3 o valor patrimonial, algo que nunca aconteceu na sua história. Nem quando o banco teve prejuízo, ele ficou cotado por 0,30 o valor de patrimônio. Ele vai ficar cotado no máximo por 0,50, 0,51, que mostra que hoje o banco aí está bem descontado neste patamar de preço. E ó, para quem pegou de 2016 até 2020, abocanhou todo o ciclo de recuperação do Banco do Brasil, hoje você está tendo uma rentabilidade, pega aqui nos últimos 15 anos, ó, para quem pegou naquela época, teve aí, ó, 339% em 3 anos. Isso aqui deu, sabe quantos por cento ao ano de rentabilidade? Foi muita coisa, ó. Deu aproximadamente, tá? 44% em 4 anos e em 3 anos você teve 63% ao ano na sua média. Por isso que eu acho um banco barato, com uma boa perspectiva de longo prazo, mas o investidor tem que ter ciência da volatilidade e vai ter que ter ciência de que o banco é
para médio e longo prazo. No curto prazo, você vai se frustrar com proventos mais baixos, de 4 a 4,5% ao ano na média, e múltiplos baixos, talvez você tendo um patrimônio, uma cotação de lado, subindo e descendo no curto prazo. Mas quando o trigger de recuperação for verificado, o mercado já pode pagar um múltiplo mais alto e voltar a te repassar um dividendo mais elevado no longo prazo. Por isso que Banco do Brasil é para o investidor mais avançado, não é para aquele investidor que está começando agora, quer ter uma carteira para dormir tranquilo. Não é, pessoal, porque é uma ação mais cíclica e a depender do preço que você paga, você pode ter ou não uma boa rentabilidade, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. E para vocês que ficaram comigo até o final, estou aqui com uma bela oportunidade para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela acaba por ser uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Ela acaba por ser mais barata do que o preço de uma pizza, tá? Fora que ela é totalmente automatizada e contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Pharma, fora que você ainda tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado. E eu também deixei disponível para vocês aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações das baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Em particular, tem o Banco do Brasil na carteira, hoje representa a maior posição e é um banco que eu acredito na recuperação, tá? Tanto do lucro quanto do resultado, mas eu tenho que ter visão de médio e longo prazo. Se eu fosse escolher os estados do Banco do Brasil, estaria frito, né? Teria que ter aí um tempo a mais para poder ver essa recuperação do banco acontecer no médio prazo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!